Oi, primeira coisa de sempre, o fundo de tela do meu convidado. Já tá aqui o Alê. E antes de chamá-lo e apresentar, eu quero agradecer a todo mundo que participou na segunda-feira. O tanto de gente que veio falar comigo dizendo que gostou, elogiou, deu uma força. Foi muito satisfatório fazer aquela live na segunda com a Marcela, agradecê-la também, dizer que foi incrível e que bora tocar isso. Agora, a partir dessa semana, não, essa semana vai ser mais tranquila, mas a partir da outra semana, toda segunda-feira, terça, quarta, enfim, todos os dias da semana, até o finalzão de julho, vai ter live para fazer. Na live de hoje eu vou falar com o Alexandre Pucci, vou apresentá-lo, como sempre faço, rodar a minha vinheta, como sempre rodo, e aí ele entra para conversar com a gente, tá bom? Libriano, Alexandre Pucci tem 28 anos, nasceu em Botucatu e mora há 8 anos em São Paulo. Vitar Lover, ele é jornalista, estudou no Mackenzie, é repórter da Carta Capital, tendo passado pela Jovem Pan e Justificando. Eu conheci na faculdade, correligionário do governo Dilma e eu nem tanto, só pudemos nos aproximar depois. Algumas festas em comum, mas principalmente no recíproco carinho que temos ao fazer oposição ao governo Bolsonaro, desde sempre. Vou chamá-lo para falarmos não só de política, mas também de como tem sido viver sozinho em meio a isolamento, direitos humanos, preconceito e o que der tempo. Claro, com algumas perguntas um pouco irônicas dos tempos que nós éramos de faculdade. Eu vou rodar a vinheta e aí vou chamar o Alexandre, tá bom? Bom, não tô conseguindo rodar a vinheta, vou chamar o Alexandre direto e... Aê! Ó, só foi eu falar que eu Olha, botei no AS que a minha vinheta travou. é o Bolsonaro derrubando nossa live. Isso aí é um conjunto. É o gabinete de ódio entrando aqui falando: essas gays não vão falar de mim, não. Eles estão por todas as partes. Tá bem? Não, eu tô bem, e você? Também tô feliz de conversar com você. A gente fez aquela que Você- foi mó legal. E aí, assim que Pois eu tive a é. ideia de fazer, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, ele tem que entrar aqui. Não, olha, eu queria te agradecer porque você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu tô amando esse seu novo projeto, assim. Eu assisti o da Marcela, achei o máximo, que tem vinheta, que tem arte. E a Tá minha tudo porra, muito bem feito. a porra dessa vinheta travou, mas não tem problema. Eu boto lá no final. Eu tento botar no final. Isso é fazer ao vivo, né? Isso é fazer ao vivo, tá tudo bem. Bora. Também gostei muito da live que você fez com a Maria Gadu. E, Ai, foi muito legal, né? não sei, você chegou a fazer com o Fernando Holliday? Então, assim, eu fiz um especial do mês do orgulho, né? Então eu comecei com a Rita Von Hunt, aí Aham, depois Érica Malunguinho, aí o Fernando Holliday ia rolar 1 minuto antes, ele cancelou, porque ele ficou preso na sessão. E realmente ficou, assim, aham. não foi enfim, realmente ele não estava preso, ele não conseguiu. E aí a gente teve que pular, eu pulei para Maria Gadu direto. Mas aí Eu, vocês vão agora, fazer. Então, agora nas eleições a gente vai começar a fazer um esquema diferente, talvez um debate, e aí eu fico no meio, sabe? A gente não sabe ainda. Então, por hora, não, por conta das eleições, assim, porque a gente tem que pensar o modelo que vai ser feito, entendeu? Tá. Mas assim, enfim, estou de portas abertas a todos os. Quem Vai quiser ser falar demais. Eu comigo. fiquei ansioso, fiquei triste quando vocês adiaram. Agora você não está na posição de entrevistador, você está de entrevistado. Eu posso te cutucar com a primeira Ó, pergunta? até trouxe um vinho. Eu posso te cutucar com a primeira pergunta? Por favor. Nós estamos agora do mesmo lado. Quero fazer essa Sim. ressalva. Mas a primeira pergunta que eu separei para você é: lá, quando a gente se conheceu, que a gente não se gostava muito por causa de política, se o AS tivesse ganho, o Brasil hoje estaria melhor ou pior e por quê? Olha, Vitor, eu acho que, na verdade, não por conta da polarização que foi criada de ambos os lados, assim, sabe? Eu Aham. acho que a maneira como foi feita as eleições de 2014, e eu e você somos provas disso, não foi tão positiva para a democracia, eu vejo, sabe? Eu acho que, na verdade, esse movimento começou em 2013, com essa pauta apolítica,
E a política se tornou deixou de ser um ambiente de debate e se tornou um ambiente de ódio mesmo, né? Eu lembro que, para quem está assistindo agora, eu fui uma das pessoas, junto com outras, né, claro, que fiz a passeata pela Dilma no Mackenzie e o Vitor pelo Aécio. E na passeata da Dilma que a gente fez, a gente Não levou precisava falar garrafada, isso. a gente levou garrafada, a gente levou copo de cerveja. Então, eu acho que aquele momento já mostrava o cenário. Então, eu acho que mesmo que se o Aécio fosse presidente, eu acho que a gente teria aí um cenário muito parecido com o que foi com a Dilma na questão da crise política. Porque o Aécio também um discurso de unificação, sabe? Que é o que eu acho que a Aham. gente precisa. Ele demonstrou nas eleições que ele era bem combativo. Claro que, assim, obviamente não ia chegar aos pés do Bolsonaro. Obviamente que não. Mas eu não via nele um perfil de uma pessoa que ia chegar e ia colocar a paz, sabe? Não, claro, Então, realmente, eu, o meu eu vejo como não. intuito, meu intuito com a pergunta nem foi voltar lá para 2014, foi só uma brincadeira mesmo, mas é porque eu estou numa situação que é difícil. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu pensei em fazer todas essas lives e as que são de temas assim mais delicados, quando a gente for falar de política, quando a gente for falar de economia, vou falar também de agronegócio, até vou conversar com um que é do agro, eu quero ter uma postura assim mais de fazer uma coisa combativa. Óbvio que sem constranger ninguém, querer causar, Claro, brigar, mas tá fazer uma coisa certo, meio diferente do que foi com óbvio. a Marcela e que serão que é do pessoal que é de música, que é de arte. Então a minha ideia é fazer uma coisa mais um Uhum. advogado do diabo aqui. E aí eu pensei, porra, como que eu vou fazer advogado do diabo de um cara que está do meu lado, que combate o governo, entendeu? Óbvio, cada um com as suas particularidades, com as suas premissas e modo de pensar, mas é difícil, entendeu? Você fazer advogado do diabo para alguém que é crítico a este governo que está aí. Aí eu tive a ideia de É. voltar lá atrás, entendeu? Para a gente fazer essa reconstrução e querer entender o que nos trouxe até aqui. Mas você falou uma coisa que é o gancho já para a minha outra pergunta. Você disse que o Brasil precisa agora de alguém que seja capaz de unir. Você é a favor desse discurso de Uhum. frente ampla, dos partidos de oposição, desde a esquerda até os de centro-direita democrática, ou não? Você é daqueles Olha, que julgam os que estavam com o Bolsonaro até agora e pularam o barco? Sinceramente, eu acho que é um momento que a gente precisava unir forças. Inclusive, a Dilma deu uma entrevista dizendo que ela incentiva o PT a se unir até quem foi a favor do impeachment dela. Eu entendo o ponto de que a pauta da unificação deveria conter a pauta do eu entendo. Mas eu acho que é um momento muito delicado para a democracia. É um momento muito delicado para o país, para as pessoas e principalmente para as pessoas mais vulneráveis. E a pandemia só está mostrando isso, né? Então, eu vejo a necessidade de ter uma pauta única agora, sabe? Que é... Bom, eu entrevistei o Paulo Iotti, que é um advogado respeitadíssimo, que foi quem conseguiu a aprovação da criminalização da LGBTfobia, e o Paulo fez uma análise de crimes que o Bolsonaro cometeu. Eu fiz outras matérias com outros juristas, Pedro Serrano é um deles, que também mostraram crime. Então, há crime de responsabilidade, há uma irresponsabilidade neste governo e há pessoas morrendo, né? Temos aí 1.300 mortes de coronavírus, fora os outros problemas que o Brasil tem. Então, é um momento muito necessário de unificar uma pauta que é urgente, né? O Brasil tá assim, em estado máximo de alerta. Então, eu entendo que, assim, a gente não pode esquecer as outras pautas, a gente não pode esquecer as pautas identitárias, as pautas de direitos trabalhistas, mas no momento a gente não vai conseguir absolutamente nada disso com o Bolsonaro estando no poder, atuando da maneira que ele está atuando. Eu não acho que o Mourão vai ser o melhor presidente, assim, sabe? Mas eu ainda acho que é um cenário mais positivo para o Brasil, no meio desta pandemia, do que o cenário que a gente está vivendo agora. Então, sim, sou a favor pela Sim. democracia e para tirar o Brasil dessa lama que a gente está. Eu estava assistindo
a um debate entre pessoas super de esquerda, mais até do que o PT, que era entre a Jandira Uhum. Fegali, o Uhum. Requião e estava o Lindbergh. Não, perdão, não era a Jandira Fegali, era a Vanessa Graziotin, mas que é do PCdoB também. A Vanessa Graziotin. E a discussão deles era justamente essa. A Vanessa ali um pouco isolada, dizendo que não, o intuito agora é derrubar o governo, mesmo que seja com Moro, mesmo que seja com Joyce Hasselman, mesmo que seja com esses caras que a Uhum. gente sabe, trouxeram Bolsonaro até aqui, e aí eles incluíam o PSDB, eles incluíam o DEM, incluíam os partidos de centro-direita, mas primeiro para a gente derrubar para conseguir depois fazer um processo democrático e aí cada força política exibe para a população o seu projeto, a população escolhe. No entanto, o Requião e o Lindbergh iam pelo lado de que não adianta a gente fazer o serviço dos neoliberais, que é o que eles classificaram, da gente Uhum. vir com essa farsa de frente democrática, quando os projetos que vão concorrer conosco são os projetos de acabar com as garantias trabalhistas, de privatizações, do que eles chamam de empreguismo. Ou seja, até na esquerda existe essa discussão. Então, pelo que você me falou, você é a favor, então, de que, Total. não, bora, a gente não pode ter ameaça institucional, é isso mesmo. Exatamente. Tem um livro, ai, tá aqui inclusive, que assim, eu gosto muito de ler os dois lados. Vou mostrar um livro recente que eu li, oi, que é esse daqui, de Benjamin Constant, não sei se você conhece, é um liberal francês. Mas eu li É, este livro do Trotsky, que chama Como Esmagar o Fascismo. São cartas de Trotsky, que ele estava exilado na Alemanha por conta do Stalin, e ele mandava carta da Alemanha no período do pré-Hitler pro Partido Comunista da União Soviética. E essas cartas ele vai relatando como Hitler chegou no poder. E tem uma parte que é muito interessante, que ele fala exatamente sobre a briga dos sociokratas com os comunistas, porque eles estavam intercalando o poder, exatamente como aconteceu no Brasil. Né? A gente estava PSDB, depois PT, e eles estavam e Hitler veio, né, como o apolítico, como a força, o mal necessário, e aham. conseguiu se eleger exatamente por conta disso. Então, assim, eu sempre falo, eu não acho que vai ter campo de concentração no Brasil, né? A gente está num outro momento da vida. Mas se você pega as bases do discurso, da ideia do fascismo, se você pega a ideia, o discurso do nazismo, ele é muito parecido com o discurso que a gente tem agora, entende? É muito parecido. Essa valorização da família, esse patriotismo acima de tudo, essa questão de armas, essa questão das minorias. Então, veja bem, se a gente continuar brigando, se batendo, essa força vai impor a sua vontade, como foi com Hitler, como foi com Mussolini. Então, eu Uhum. acho que neste momento, não com esse mal, mas com esse perigo que a gente está correndo, que a nossa democracia está correndo, eu acho que é o momento de deixar as diferenças de lado e combater esse tipo de política que a gente viu na história, que não dá certo. O resultado é péssimo. A gente viu isso e a gente está vivendo de novo, sabe? Então, é o momento de nunca abandonar, mas colocar de lado e dizer, agora a gente vai derrubar isso. Senão vai acontecer exatamente o que relatou nas cartas, aconteceu no Brasil. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Ainda consegue reverter esse cenário, Sim. entendeu? Ale, a gente até conversou sobre isso na última live que nós fizemos e até deu uma piorada na situação que era a popularidade do presidente. No entanto, ele ainda é um presidente que tem os 20 e poucos por cento de aprovação, dos quais eu, assim Uhum. como você e como qualquer pessoa que imagino que esteja acompanhando aqui, eu rechaço. Mas a gente não pode também ter a ilusão de viver num conto de fadas, que é o que nós vivemos durante muitos anos e que até penso que nos trouxe até aqui. A gente dizia, não, o Bolsonaro não vai ter força, Uhum. quando chegar na hora dos debates, quando chegar no segundo turno, se escolhe o menos pior. Eu mesmo pensava isso. Eu já cheguei a discutir com o Uber e com o taxista e eu afirmei com todas as palavras, não há chance do Bolsonaro ser eleito presidente da República. E o Uber taxista, que era um apolítico, Uhum. dizia, não, vai, vai, vai. Eu pensando, meu, esse cara é um ignorante, esse cara é um ignorante.
da prepotência da nossa bolha, eu hoje falo, o taxista estava certo. Uhum. Mas a pergunta Uhum. é, como que você enxerga o caminho para se viabilizar um processo de afastamento do Bolsonaro com ele ainda tendo apoio popular? Você acha que tem que entrar com isso agora ou tem que fazer com que ele perca o apoio, assim como a Dilma perdeu, o Collor perdeu, para que a gente lute pelo impeachment? Olha, Vitor, eu acho que. Eu não sei se foi com você ou com isso. Eu acho que o caminho do impeachment, eu acho ele errado, a maneira como ele é feito. Porque o processo de impeachment, ele é um processo jurídico, né? Então, para ter impeachment tem que ter crime. E para ter afastamento tem que ter a base política para isso, para afastar. A gente viu com o Temer, né? A gente tinha claramente um crime de responsabilidade com o Temer e ele foi o presidente que mais teve apoio no Congresso e, assim, nem passou da primeira comissão. Então, eu acho que o caminho deveria ser: o TF analisa o crime, envia para a Câmara, e a Câmara e o Senado decidem se vai afastar ou não. Então, eu acho que por aí, né? Por quê? Por que eu acho errado? Porque é exatamente o que está acontecendo. A gente tem N crimes de responsabilidades, mas muitos. Que, como não sou eu que estou falando, né? São juristas. E juristas, a própria Janaína. A própria Janaína vê e fala que é crime. Então, tem N crimes de responsabilidade neste governo. E a gente depende do centrão para que isso seja aprovado, que é a maioria no Congresso hoje. E o que o Bolsonaro está fazendo? Está comprando, está trazendo para o lado dele. Ainda há uma resistência? Ainda há uma resistência. Mas se ele trouxer para o campo dele, o impeachment não é aprovado. Porque, veja, eu nem acho que seja a questão da aprovação. 20%, né, 28%, 30% é um número alto. Mas hoje saiu uma pesquisa dizendo que 60% é a favor do impeachment. Então, é a maior parte da população que ainda. Eu acho que isso já seria base para um Congresso responder, pelo menos analisar o processo, entendeu? Que é isso, a gente precisa analisar. Sim. Mas como o processo não tem uma base jurídica, eu acho que se Bolsonaro traz o centrão pro lado dele, eu acho muito difícil isso passar. E ele está trazendo. Iria ser empichado se ele continuasse nas atitudes que ele estava, né? Atacando o Congresso, atacando o Rodrigo Maia, atacando o Davi Alcolumbre, atacando o STF. Mas assim, a ala militar nos frios e falando, vai com calma, que senão vai ser empichado. E ele tá indo com calma, demitiu o Weintraub, tá tendo diálogo, chamou o Rodrigo Maia para conversar. Então eu acho que essa movimentação impede ele de ser afastado. Mas, novamente, eu acho que a maneira como é conduzida é errado, porque há, segundo os juristas, comprovação de crime, mas daí só depende da coisa política, entendeu? Sim. Ale, você entrou nessa coisa houve crimes, né? E é inegável que pessoas irem às ruas. Aqui deu uma travada. É você ou sou eu quem travou? Acho que voltou agora. Tá ok. Isso já é um crime em si. Você foi uma pessoa que sofreu isso na pele, essa coisa da pandemia e dos haters dos Bolsonaros, né? O seu pai foi diagnosticado com Covid-19, o seu pai que Sim. ou era um bolsonarista, não sei. Você pode contar essa história pra gente? Como é que foi? O meu é velado, tá? Eu não sei o que é pior, se é ser explícito ou se é ser velado, porque o meu é pela coisa com Paulo Guedes, economia, mercado financeiro. Eu queria que ele falasse logo eu sou, sabe? Mas enfim. Eu acho que o seu é melhor, porque, olha, vou te falar, viu? Mas então, como é que foi viver essa experiência? Conte a história pra gente e conte também como ele tá, espero que esteja bem, como que foi tudo. Não, tá bem, tá ótimo. Inclusive voltou a defender o Bolsonaro, então tá melhor do que nunca. Que na época, meu pai, ele não... Assim, ele é uma pessoa, ele é caminhoneiro, então assim, a comunidade que ele vive já é muito considerada. Ele ele terminou o terceiro colegial, não foi pra universidade, então eu não chamo ele de limitado, mas ele não tem um senso crítico. Ele não tem um senso crítico aguçado. Então, ele foi atingido pela chuva de fake news
nas eleições de 2018. Meu pai estava que a madeira ia ser de piroca. Meu pai acreditava que a Manuela Dávila tinha a tatuagem do Che Guevara. Sabe, meu pai era e ainda é essa pessoa. Então, eu enxergo ele hoje como uma vítima, na verdade, sabe? E não Uhum. como alguém ruim, porque meu pai não é ruim. Só que ele é uma vítima disso, dessas mensagens que ele fica recebendo. Então, veja, o filho dele é jornalista e ele não confia no meu trabalho. Ele confia no amiguinho que mandou lá no WhatsApp pra ele e tal. E E ele assim foi nas contraiu o eleições. Covid. Então, assim foi nas eleições e assim foi nessa pandemia, que ele começou a receber mensagem que era só uma gripezinha, que era um plano da China, que você tomava chá de não sei do que curava, e ele acreditava nisso, obviamente, porque pensa, o presidente, a maior autoridade do país, falando que é só uma gripezinha, em alguém que ele acredita, ele falou, meu, tá tudo bem, né? Foi pra rua, não usou máscara, foi pra churrasco, porque ele tava tomando chá lá que o amigo mandou que curava, ações contra o fechamento do comércio. E aí pegou Covid. Só que ele pegou Covid achando que estava tudo bem, porque ele tem 52 anos, tudo bem, e não ficou tudo bem, né? Começou com falta de ar, foi parar no hospital, foi parar na UTI, teve que entubar, assim, quase morreu. A situação dele estava tão grave que eu estava já me preparando para ir pro velório dele, assim, nesse nível, sabe? E aí, ele respondeu uns remédios, não era cloroquina, ele respondeu uns remédios lá, melhorou e curou. E foi exatamente o dia que ele foi pra UTI e entubou, o Bolsonaro respondeu lá, sabe? Aquela coisa lá. O que vocês querem que eu faça? Não sou coveiro. E aquilo me revoltou muito, assim, sabe? Aí eu fiz um Twitter falando, olha, meu pai tá na UTI, né, respirando com o aparelho, o que eu quero que você faça é que você tenha responsabilidade, cara. Porque ele tá lá por causa de você, e eu culpo ele sim, porque é isso, assim, sabe? Ele acreditou no discurso oficial dizendo que era só uma gripezinha. E aí aquilo viralizou que o Lula compartilhou, a Joyce Hasselman compartilhou, o Mandetta acho que ainda era ministro, se eu não me engano. Mas assim, toda a galera da direita, que não é mais bolsonarista, compartilhou, sabe? E aí eu senti na Você reuniu pele a frente o gabinete ampla. do ódio. Não, fiz assim, meu Twitter, assim, você entrava no Twitter, era Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Lula, Jandira Fegali, era tipo todo mundo, assim, sabe? E aí eu senti na pele o gabinete do ódio, assim, né? Porque aí foram ataques absurdos, eles começaram sobre a minha vida, começaram a procurar qual hospital que meu pai tava, porque eles queriam de qualquer maneira desmentir isso. É, assim, foi um caos. Mas O ficou que tudo teve de bem. Ficou mais tudo bem. E que absurdo, o mais absurdo você ouviu e teve que ler? Que você falou assim, meu Deus, que vontade de não existir. Olha, Vitor, assim, esses absurdos eu escuto todos os dias, que é sempre as pessoas associando a minha sexualidade. Então, as pessoas não estão acostumadas com o LGBT, assumidamente LGBT, que levanta a bandeira LGBT, masculinizado, cobrindo política. Eles não estão acostumados com isso. Então, toda vez que eu vou, que eu faço qualquer matéria, ou que eu falo alguma coisa, principalmente quando eu governo, é sempre, ai, vai dar o cu, ai, sabe? É umas coisas assim que eu fico tipo, você acha que você tá realmente você acha que você tá me ofendendo com isso, cara? Tipo, não. Mas isso mostra, assim, o quanto a base ideológica dessa galera e também o quanto as pessoas realmente não estão acostumadas, né? A ver o diferente em outros cargos que não. Porque é isso, né? As pessoas estão acostumadas com LGBT sendo cabeleireiro, maquiador. No mundo, quando você vai para o mundo da Aham. política e levanta a bandeira e se assume e dá sua cara a tapa, as pessoas não aceitam isso, assim, tipo, mesmo, sabe? Olha torto e xinga e tal. Então, o que eu ouvi lá de monte é o que eu já escuto, assim, quase todos os dias. Xingamentos relacionados à minha sexualidade. Como se isso fosse me, me abater de alguma maneira. Nunca. Muito pelo contrário. Você sabe, eu meio que estruturei o roteiro da nossa conversa e a próxima que eu vou entrar é justamente essa, para a gente falar de sexualidade, diversidade, mês de orgulho. E tenho uma experiência que corrobora meio com o que você falou, que era a época que eu estava trabalhando como repórter em Brasília.
E foi uma coisa que me chocou muito, porque eu ouvi de uma pessoa que eu admiro, era um colega meu de redação, um cara super progressista, super pra frente, virou pra mim e falou assim: Vitor, deixa eu te falar uma coisa, agora que a gente está saindo e tal, está em contato com outros jornalistas, dá uma maneirada no seu modo de ser, porque isso pode acabar te prejudicando profissionalmente. Ou seja, o fato de os políticos, que eram as pessoas que eu lidava em Brasília, que eu fazia apuração de conversa de bastidor, essas coisas, se soubessem que eu era gay, porque as pessoas conversam lá entre si, tomam café, dão risada, Uhum. apesar do trabalho. É uma coisa que é até meio íntima, assim, sabe? E isso poderia me prejudicar. Isso foi algo que eu, na época, era muito menos bem resolvido do que sou em relação a isso hoje, mesmo ciente de que tem que melhorar muito, tem muito que crescer ainda, acho que todo mundo, mas foi o que me marcou muito e que, estando lá com pessoas que a gente imagina que são de um nível maior. Agora, Uhum. imagina no submundo das redes sociais, essa Pois é. esgotosfera, que é o que a gente vive, você ter que lidar com isso. Eu não teria, acho que, tanto estômago como você, que está lá com seu perfil verificado, está atuando como repórter, ter que ficar lidando com isso diariamente. É, assim, na real, é porque eu me assumi muito cedo, né, Vitor? Eu falo que a política entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos, porque eu não tive, assim, eu não sei você, mas eu não tive uma educação política na escola. Então, eu fui entender sobre política no cursinho em diante, assim, sabe? Mas eu fazia política porque eu me assumi com 12 anos, assim, é muito cedo, sabe? Com 12 anos, para 14 na escola. E enfrentei a diretora, enfrentei a freira, porque era um colégio de freira, você pensa. Ela chegava pra mim e ela falava, você não pode ser assim. Eu falava, posso sim. Eu posso. Ah, você não pode se assumir desse jeito. Posso sim. E então eu sempre fui. Eu acho que são tantos anos, sabe, ouvindo coisas desse tipo, aguentando, apanhando na rua, coisa que já aconteceu comigo, que meio que eu criei uma barreira. Isso é péssimo, né? A gente criar esse tipo de barreira, a gente criar esse escudo. Mas eu acho que eu já criei. Então, isso não me afeta, assim, sabe? É, parece que hoje eu, depois de muita terapia, entender, eu consigo meio que transformar isso e me dá mais vontade de fazer, assim, sabe? Eu meio que viro uma chavinha e aí isso me dá mais gás, assim. Mas o que você falou de Brasília é muito real, assim. Toda vez que eu vou, por exemplo, em coletiva aqui em São Paulo, no Palácio, ou na Câmara, ou na Prefeitura, ou em qualquer outro lugar, e eu pego o microfone e, assim, eu não. Minha voz é essa, ponto. Sabe? Não vou Uhum. ficar engrossando voz pra falar no microfone. Minha voz é essa. E, assim, você vê que eu sou gay, sabe? Você percebe que eu sou gay. E eu não faço a mínima questão de disfarçar isso. Eu percebo o intuito dos jornalistas que estão lá. Eu não sei se é um incômodo ou se é um espanto, sabe? É tipo, eles falam, tipo. Sabe quando você fica tipo, nossa, mas o que ele tá fazendo aqui de cabeleireiro, por exemplo? Sabe? Porque é um lugar que sempre foi negado para os LGBTs. Você pode ser, é isso que aconteceu com você. Você pode, Uhum. mas tem que Sim. ser escondido. A imagem que você passa não pode ser de gay, tem que ser normativo. Se você quiser transar fora, tudo bem. Porque aí, a imagem é o problema. Não é com quem você transa, tá todo mundo se fudendo. O problema é a imagem que você. Então, isso é uma coisa que me espanta mais e me mostra. Eu acho que é algo que me incomoda de fato, assim, sabe? A próprios jornalistas, é isso que você falou. Próprios jornalistas tendo toda uma formação, a maioria a gente sabe que é progressista, se espantar, assim, né? Nunca houve uma situação como a sua, mas o fato do espanto, o fato dos olhares, assim, é algo que me incomoda, sabe? É, E é o, algo que eu acho necessário, por isso que é tão necessário a gente ocupar as profissões. Da minha parte, assim, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu não tive a noção, à época, de como eu tenho hoje ao olhar para trás. Ou seja, desde coisa de assédio moral de Uhum, chefe, a essas coisas de preconceito, eu nunca tive, talvez por ter me assumido mais tarde do que você, essa coisa do enfrentamento de quando jovem. Então, isso são coisas que eu estou tendo que lidar uhum, agora e que, bem ou mal, já são muito melhores os nossos dias hoje do que eram 4, 5, 6, 10 anos atrás,
que é como Sim. você tinha que lidar com isso no início. E tanto que eu nem julguei mal a Uhum. pessoa, hoje eu acho que ela cometeu um erro quando falou com isso, mas eu consigo entender até a boa intenção que ela teve para comigo, que era eu tinha acabado de chegar em Brasília, Meio que precisava uma fazer proteção, ponte, né? precisava fazer contato e tinha que tomar Uhum. cuidado com isso para não me queimar profissionalmente. Mas que hoje, sem sombra de Uhum. dúvidas, eu tacaria um foda-se para isso e faria o meu trabalho como faço hoje, como Uhum. você faz também. Puxando esse Uhum. gancho dessa temática de sexualidade, eu queria te perguntar se você é um otimista, porque isso é umas discussões que eu tenho, às vezes, com algumas pessoas, quando a gente fala sobre racismo, quando fala sobre homofobia, quando fala sobre machismo. É uma coisa que cansa a gente consumir as notícias que a gente consome diariamente, as agressões, a gente está inserido nisso, eventualmente a gente Uhum. sofrer isso. Mas sempre que cansa, eu dou uma afastada, tento olhar a coisa de um modo macro, sabe, para enxergar e dizer, ó, são pequenos passos para trás que a gente dá, mas há uma evolução. Tanto que nós estamos Uhum. aqui hoje fazendo essa live. Há 10 anos eu não estaria. Então a pergunta que eu quero fazer para Uhum. você é um otimista também em relação a isso? Você acha que as coisas estão indo para frente ou não? Você é desses mais revoltosos? Ó, Vitor, eu acho que assim, eu acho que a gente já conquistou, obviamente, muita coisa, que é só bem no início, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa para conquistar. Que essa, essa mudança que muita gente fala, eu acho que é de uma forma. Que é isso, né? Que tipo de mudança a gente está fazendo? Ai, não, a empresa tal colocou um CEO gay. Mas que CEO que é esse? Né? Nada, tô falando sobre o LGBTs. Nas mulheres é a mesma coisa, dos negros, então, nem se fale. Eu não acho que a gente melhorou. O que eu acho é que tudo veio à tona. Eu acho que a internet proporcionou isso. Eu acho que a internet proporcionou as pessoas se unirem. E eu acho que a internet proporcionou as gotosfera vir à tona. O que eu acho importante também. Porque você não sabe aquilo que você não fala. Aquilo que é velado é muito difícil de se combater. Então, eu acho que a internet, ela possibilitou isso. Assim. Quando eu era um gay, 13 anos no interior, a minha referência gay era o quadro do Zorra Total, que o cara falava que ele era um erro. Essa era a minha referência. Não tinha internet na época. Hoje, um gay do interior consegue acessar Pablo Vittar, ver Pablo Vittar no Faustão. E a Pablo Vittar só foi pro Faustão por causa da internet. Então, eu acho que a internet tem muita coisa ruim, mas eu acho que nesse ponto ela favoreceu muito as pessoas se unirem, as pessoas olharem para Pablo e falar: eu posso ser uma gay afeminada e um dia estar no Faustão. Sabe, eu posso olhar para mim, olhar para você, olhar para todos os outros e falar: eu posso ser o que eu quiser, porque tem a internet para isso. Tempo, a gente viu a esgotosfera vindo à tona e a gente percebeu que o Brasil é completamente machista, completamente racista, completamente homofóbico, completamente tudo, né? O Bolsonaro é o claro exemplo disso. Então, é bom, por um lado, que a gente sabe agora com que a gente tem, né? A gente sabe com que está lidando, mas não tem como não ver como um retrocesso, sabe? A eleição do Bolsonaro, porque é isso, assim, o cara é, ele cortou todo e qualquer tipo de conselho participativo da sociedade civil, ele cortou todo e qualquer tipo de política para ele. Um site que tinha para a população LGBT sobre saúde, foi por isso que eu criei a coluna na carta para tentar suprir essa falha do Estado. Houve política para índio, para mulher, para nada, assim. Então, não tem como olhar e falar, nossa, estamos tendo um avanço. Não acho. Eu acho que foram pontuais, assim, né, com a criminalização, que é muito importante, com algumas outras no STF, mas eu não vejo como um momento positivo. Eu vejo como um momento muito negativo, com adendo positivo da gente ter a internet para se juntar, mobilizar, para divulgar ideias, né, que é muito importante, sabe? Se essa live pode ser acessada em qualquer do mundo, sabe? Lá no interior do Acre, assistir essa live, entender e falar, nossa, é isso.
Então, eu acho que é um momento muito ruim, mas com adendo positivo de que a gente consegue hoje se juntar e divulgar informação. Eu não sei se deu para entender. Sim, sim, sim. Ale, aproveitando isso também, puxando, voltando um pouquinho para a política, uma pergunta que eu preparei para você, enfim, naquela onda de tentar fazer um pouquinho aqui de advogado do diabo. Você é um cara que eu gosto muito, respeito muito, super de esquerda, e o que eu vou te perguntar agora aqui não necessariamente é uma premissa minha, é um entendimento meu. É mais para perguntar e dar papo, tá? A Tá. esquerda, ela sofre a crítica de que os países e governos e lideranças anti-imperialismo norte-americano, elas não andam alinhadas com a evolução progressista. Ou seja, você pega todas as nações no mundo que têm o discurso de combater os Estados Unidos, você pega a Rússia, você pega a China, você pega os países tem ali Israel, Palestina, sempre diz, é mais fácil ser gay nos Estados Unidos, em Israel e na União Europeia, do que nesses países que são de esquerda e que aqui a esquerda brasileira fica, somos progressistas, somos progressistas, somos progressistas. Como se fosse mais fácil ser gay no Uhum. Brasil de Bolsonaro do que na da Venezuela de esquerda, ou algum país latino-americano que seja autoritário. Uhum. Como que você avalia isso? Você concorda com isso? Você acha que o avanço social, o avanço progressista do direito dos homens, das mulheres, dos negros, está atrelado a esse sistema político-econômico predominante nos países do Ocidente? Ou qual que é a sua avaliação que você faz sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que entender a questão cultural do local, né? Não acho que esteja atrelado né, a pauta anti-imperialista, você colocar uma pauta pautas identitárias, né? Não acho que isso seja uma regra. Eu acho que a gente consegue entender as localidades, assim, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil não é o país que mais mata, mas é o país em número que mais mata. Então a gente vive num país que se diz liberal, progressista, né? Mas não é. É, por exemplo, a nossa vizinha aqui, a Argentina, também não. Claro, o outro país, esses dias que eu conversei, Bolívia. Bolívia, um dia eu estava conversando com o boliviano, ele falou que é super complicado. Na Sim. China tem os seus problemas. Então, veja, eu acho que é uma questão muito mais cultural do que a ideologia do país vigente. Por que eu falo isso? Porque existem muitos países, o Brasil é um exemplo disso, que tem uma política mais liberal, no sentido pessoal, assim, de pessoa, social, muito LGBTfóbico. E que é muito opressor isso. E as nossas instituições. Agora, o STF aí deu né, uma luz no final do túnel, mas se você pegar decisões de primeira e segunda instância, umas coisas bizarras, assim, de negar nome, de negar uso do banheiro. Então, veja, eu acho que eu super, super critico. Não passo pano pro Putin, não passo pano para ninguém que seja de esquerda e LGBTfóbico. Eu acho que a pauta identitária, ela deve sim ser discutida junto com qualquer outra pauta, política e econômica. Porque são as pessoas, né? Se um gay tá morrendo por ser gay, não é ele que tá falando que ele é gay para morrer, é o cara que tá matando. Então, pauta identitária deve sim ser tema, deve sim ser foco, deve sim ser pauta, sabe? Deve ser atendido com atenção. Não acho que deve, porque é muito isso, né? Primeiro vamos resolver, vamos tomar o estado e depois a gente resolve. Mas a gente viu que indo isso. Então, veja, eu eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra e não passo pano para governo de esquerda que é LGBTfóbico. Eu só acho que isso é uma questão Eu te, cultural. eu te pergunto porque existem muitas pessoas que são mais à esquerda, acho que nós, e que defendem que essa estrutura de desigualdade do homem para com a mulher, do negro para com o branco, do hétero para o homossexual,
ela é sustentada por um modelo econômico capitalista, Uhum. que, enfim, produção, Estados Unidos, o que impera sobre o mundo. Então, a minha pergunta foi mais no sentido de você acreditar que a gente tem que tratar isso como coisas diferentes ou que não. Para você combater essas desigualdades, você tem que combater o sistema econômico vigente hoje no mundo, entendeu? Eu acho que dá para caminhar, sabe? É, como eu Você te está disse, mais eu acho que é a liberal que eu possibilidade. Eu pensava. acho. Não, então, é isso que eu tô te falando. A gente vai amadurecendo, a gente vai. Hoje eu li todos os autores, assim, eu li Locke, veja, li Locke, li Benjamin Constant, porque eu trago do liberalismo, Vitor, essa questão da liberdade individual garantida pelo Estado, como Locke diz. Eu acho Uhum. que a função do Estado é garantir a liberdade individual, entendeu? Eu só não concordo com a maneira como é colocado o liberalismo na economia, entende? Mas Uhum. eu perdi meu raciocínio. Você tinha perguntado sobre. Se a gente vai conseguir Eu vencer o esqueci essa racismo, pergunta. vencer, se a gente vai conseguir vencer o racismo, vencer a homofobia num sistema capitalista. Foi basicamente essa a minha pergunta. Entendi. Agora sim, eu acho que não. Eu Uhum. acho que, sinceramente, não mesmo. Eu acho que o capitalismo ele é um sistema que ele tende a excluir, ele tende a dividir, ele tende a lucrar com esse tipo de coisa, porque né, você querer né, deixar de ser negro ou deixar de ser gay, você lucra com isso, porque você tem que se enquadrar num padrão que é colocado. O homem branco, forte, masculino e loiro, sabe? E você se enquadrar nesse padrão, você gasta. Então eu acho que o capitalismo por si só, ele tende a... Mas Entendi. o meu ponto é, eu acho que é super possível você fazer os dois debates ao tempo. Falar sobre políticas públicas, políticas econômicas, ao mesmo tempo que a gente discute pautas identitárias. A gente tem que falar sobre Sim. capitalismo, mas a gente tem que falar sobre racismo. Porque eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que elas andam juntas, mas são coisas distintas. Porque a gente vê na prática que tem muito negro que atingiu um nível superior e sofre muito racismo. Eu entrevistei esses dias um médico, o Fred, negro, ele me contou barbaridades. Ele é Sim. rico, ele é médico e ele sofre racismo, né? A gente, pensa, você em Brasília, credenciado, eu credenciado aqui no Palácio do governador, é um tipo de LGBTfobia. Sim, é uma Então, violência. é uma violência. Então, veja, o capitalismo, ele segrega? Segrega. A gente precisa repensar? Precisa. Mas não acabou com o capitalismo, acabou com o preconceito. Uhum. Não. Por isso eu acho que essas pautas, elas devem caminhar juntas, sabe? Porque até O, dentro da esquerda isso é uma pauta. Que, não, vamos acabar com o capitalismo que tudo se acaba. Não. A gente vê na prática que não é assim. Então, a gente tem que ter as... O Ale, eu te pergunto, e sempre fazendo a ressalva também de reconhecer os nossos privilégios, né? De enquanto homossexuais, mais brancos, que tivemos a oportunidade de fazer uma universidade privada, que temos os nossos empregos. E a minha pergunta é mais nesse sentido, não é nem ao que diz respeito a nós, porque a gente sabe que a realidade da pessoa que não teve as oportunidades que a gente teve, que mora na periferia, que é negro, que vem do interior, que é travesti, que é trans, que, enfim, não vive a nossa realidade, é muito mais difícil do que a nossa. Então a gente também tem que fazer essa ressalva, né? Sim, total. Eu acho que dentro do movimento LGBT a gente tem que entender que há os privilégios, assim, né? O fato, por exemplo, eu e você, a gente ser branco, classe média, coloca a gente num lugar de e homem, total privilégio, assim, sabe? Total privilégio. Eu reconheço esse privilégio. Por isso é que eu sempre falo. Uma vez eu fui numa conferência, não me queimar com esse local, mas era uma conferência de uma empresa super legal e tal, que chamou todas as outras empresas para vamos apoiar o movimento LGBT. E aí, todos os CEOs que eram gays, todos eram brancos, claramente ricos, fortes, e todos muito heteronormativos. Que faziam reunião de pauta na The Week. Exatamente.
E aí eles falando como era fácil ser gay dentro daquela empresa, quanto era lindo, nananana. Aí eu microfone perguntei, falei, gente, mas e trans, né? E uma bicha preta afeminada? Como dentro da empresa de vocês? Eles não souberam me responder, porque não tem, né? Então veja, até dentro da sigla LGBT, nós brancos e homens somos mega privilegiados. A gente tem que fazer corte disso. Porque eu hoje, Vitor, sinceramente, você, a gente tem quase todos os nossos direitos garantidos. A gente pode casar. Se alguém levantar a voz pra mim, amor, eu tá com um processo de LGBTfobia que eu ponho essa pessoa na cadeia. Porque tem acesso a advogado, tem acesso à informação. A gente pode casar, pode adotar. A gente pode fazer tudo. Entende? Agora você chega pra uma mulher trans, ela não pode fazer cocô no banheiro. Porque não deixam usar o banheiro feminino. Olha, enquanto a gente tá com todos os direitos garantidos, nós gays brancos, a mulher trans tá lutando pra usar o banheiro. É incabível pensar isso. E tem pessoas morrendo, sabe? Então, a gente tem... Por que a gente tem que reconhecer esse privilégio? Porque se a gente não reconhece esse privilégio, a gente fala, tá tudo lindo, né? O Brasil é um país lindo, cheio de flores, onde eu posso fazer o que eu quiser. Sendo que, de fato, a gente sabe que não. Então, a gente nunca pode pautar o nosso movimento pela nossa experiência. Claro, eu sempre falo de LGBTfobia contando as minhas experiências. Veja, fui no palácio, foi isso, como eu falei pra você. Mas eu não posso, eu sei o que de fato é ser um LGBT no Brasil. Porque a pessoa que tá lá na ponta, uma mulher trans negra, ela tá passando por coisas que eu jamais pensei. Então, é muito importante a gente entender nosso lugar de privilégio dentro da sigla. Sim, Ale, eu queria estender dessa parte, mas a gente já bateu 46 minutos, ou seja, temos aí mais um pouquinho de 10 mais considerações, e ainda tem duas coisas que eu gostaria de fazer aqui durante a live. Que um é o que você prefere, e depois as perguntas que as pessoas mandaram, tá? E aí, o que você prefere, eu queria que você respondesse assim, um tipo de bate-pronto, sabe? Sem necessariamente ter que explicar uma explicação muito Ai, meu rápida, Deus. tá? E aí tem duas sessões do que você prefere. Tem a sessão política do que você prefere e tem a sessão proibidona do que você prefere, que são as mesmas perguntas do política, tá? Mas a política você prefere para 2022 um presidente tucano tradicional ou Luciano Huck? Luciano Huck. Em 2022, você prefere que a esquerda venha com Fernando Haddad ou Flávio Dino? Flávio Dino. Em 2022, se tivesse um segundo turno entre Sérgio Moro e Bolsonaro, em quem você votaria ou não votaria? Ai, meu Deus! Que morte horrível! Ai. Assim, eu já ia chorando, mas votaria no Moro, né? Você prefere o impeachment do Bolsonaro e aí ter o Mourão por mais 2 anos, ou você prefere ver o Bolsonaro perder a eleição e você rir do seu pai e dos bolsonaristas que forem votar nele? Mourão. Eu já justifiquei no comecinho da live, Mourão. Eu vou ter que dar uma de Jô Soares aqui e puxar pra mim. Você sabe que eu quero ganhar na urna. Mas as pessoas estão morrendo, assim, é muito grave o que tá acontecendo, entende? Eu também adoraria isso. Mas é que a irresponsabilidade perante a pandemia, tá, assim, é uma coisa absurda. Vamos criar uma bolha, faz de conta que só tá nós dois, que não tá ao vivo o Brasil inteiro vendo isso. Eu preciso dizer que eu já sei como que é derrubar presidente, eu não sei ganhar na urna, entendeu? Não, eu só queria contar quem tá assistindo a gente que quando Dilma ganhou, eu fui inteiro de vermelho em 2014, eu fui inteiro de vermelho logo do PT e fui procurar o Vitor, mas não achei, porque ele faltou no dia. Eu pessoal que nasceu Bons tempos, né? Bons a gente...
eu perdi em 14, Oi? né? E eu perdi a eleição em 14, mas também é bom deixar explícito que eu perdi também em 18. Nós fomos para a manifestação junto com o adesivo da Haddad, cara pintada de Sim. 13. Eu não tive problema nenhum Não, nisso, Dilma, tá? São... Bolsonaro nos uniu, né? Bolsonaro nos uniu. Mas só um PS, assim, antes de perguntas, eu sinto muita falta de ter pessoas como você, porque era muito gostoso. A gente lembra que o Arruda fez um debate, fui eu e você lá, e a gente ficava debatendo, a gente ficava conversando, e pega o microfone um, pega o microfone outro, a gente ficava debatendo na... Isso era muito gostoso, porque hoje eu Sim, tenho que explicar que a mamadeira não é de piroca, sabe? Assim, umas coisas que às exatamente. vezes eu não... Não, esses dias o meu vizinho falando que a Terra era plana. E aí, como que você debate com uma pessoa dessa? Saudades de debater Sim, projeto, sabe? Saudades de sim. debater Brasil, não se a madeira é de piroca, se a terra é plana. É Eu falo, incabível ó, a isso. a gente era muito mais jovem, inexperiente, e aí nossas brigas era para saber se o Banco Central tinha que ser independente, se o Bolsa Família tinha que ter 13º, se o Total. PT fez fake news com a Aécio ia acabar com a Bolsa Família. E hoje a gente discutindo se a Terra é plana, mas Ai, madeira eu de piroca e tenho que terra ter plana, esperança. gente. Aonde a gente veio parar, Jesus amado. As perguntas que eu fiz para o que você prefere político foi. Agora tem a do proibidão. Eu queria saber se você tivesse que fazer um tucano tradicional, Hum. tipo Aécio, você faria o Aécio ou você faria o Luciano Huck? Ai, o Aécio. Se você tivesse que fazer o Faria o Aécio. Haddad ou o Flávio Dino? Ai, Haddad, pelo amor de Deus, Haddad, assim, Agora boa. Se você tivesse que fazer o Moro ou o Bolsonaro? São Gente, eu as mesmas morria. perguntas, são as mesmas É, perguntas. E aí você tem que teria escolher um. Tem que se escolher você um. quiser um dos dois, a vacina surge em uma semana, Ale. E aí você salva todos esses brasileiros que estão precisando de vacina. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar que assim, é uma situação muito difícil que você tá me colocando, né? Você sabe. Porque, né, eu não consigo imaginar a cena. Mas eu acho que. Ai, nossa, eu não sei. Qual? Aquelas bocas finas. Olha, Vamos, Ale, acho vamos que, salvar acho mais. que, As duas acho bocas que vou. finas. Não, pois é, eu só consigo pensar na boca do Moro. Vai, Moro, foda-se. É o Moro, esbarra o Moro. E aí, agora, para a gente não sair desse quadro de uma maneira assustadora, e eu vou aproveitar esse quadro que é o mais engraçadinho, que é a hora de eu falar assim, ó, todas as pessoas que estão assistindo a live, que me seguem, sigam o Alê no Instagram dele, então aperta aqui em cima, vai lá, segue ele e volta, e as que vieram por ele, entrem no meu, porque as pessoas me acham mais Que é o engraçadinho, me acham Vitor. criticando escroto, e aí começam a me seguir, tá? E, então, para fazer a última pergunta, qual que é o político mais gato do Brasil? Sem sombra de dúvida, Alessandro Molon. Gente, não tem como. Eu Sério? cubro câmera olhando aquele homem e falo, gente, o que é isso? Eu Ah, pensei e que tem você outro ia também. falar Posso escolher o Davi dois? Miranda. Posso escolher dois? Pode. Alessandro Molon e Requião Filho. Meu amor. Ah, mas ali... Você viu o vídeo que Deixa ele eu falar. postou hoje? Não, não vi. Deixa eu te falar, a do Posso Molon, ver? em Entre no Brasília, Instagram dele e veja. a piada do Molon era que se Molon é assim, imagina Duron, entendeu? Era uma piada que rolava entre as mulheres lá do comitê. Deixa, deixa eu ver quem cara, Não, gente, mas eu posso falar, a assim, minha mãe o, tá Re- o assistindo. Requião, o Requião, ele é muito gato, mas ele... O Requião é gato, mas ele é padrãozão, assim. Agora o É, Molon, ele tem um charme, assim, ele tem uma coisa. Ele falando, você fica tipo... Ai, meu então, Deus. o Requião é o mais bonito, mas eu gosto mais do Davi Miranda, igual a Marina que escreveu aqui. Ai, Marina, minha melhor amiga da vida, te amo. Mas Davi Miranda é sem dúvida muito gato. Mas é que o Molon, ele tem um charme, assim, que eu não sei Você explicar, acha? cara. Eu Eu não... fico vendo ele falando nas sessões, nossa. E ele bravo, nossa, defendendo os direitos dos trabalhadores, amor. Ô, a minha mãe, tô Aí vendo fica isso aí, difícil, hein? né? Deixa eu falar. É que eu gosto de mais, não gosto de velho, eu gosto de mais novo. O Molon tem muito cabelo branco, então eu iria no Davi. Mas eu preciso Aí eu ir gosto para a pergunta das de um, pessoas. de um daddy.
O Tebas perguntou por que o escândalo da Lava Jato não abalou o Moro como deveria? E aí a gente tem 4 minutos para responder, mas essa e outra, tá? E ainda as considerações finais. Então, tipo, 30 segundinhos. Por que o escândalo da Lava Jato não abalou como deveria a imagem do Moro? Eu acho que, na verdade, não abalou na grande sociedade, assim, né? Mas no mundo jurídico eu acho que foi abalado, sim. No mundo político também, tanto que o Moro, hoje, saiu uma pesquisa que já caiu. O que ele tinha na base dele era a base que não importa o que aconteça, pode acontecer qualquer coisa, eles nunca vão deixar de ser bolsonaristas. Então, eu acho que é isso. Caiu, sim, eu acho que abalou. Não abalou quanto ele estava no governo e saiu do governo. Hoje já tá... hoje foi o pior índice de aprovação que ele teve. Então, eu acho que abalou sim. Tá. A Marina perguntou qual a atitude do Bolsonaro, a gente sabe que tem várias, mas para você, qual que tem que estar explicitada num processo de impeachment para responsabilizar ele de um crime de responsabilidade? Qual que tipo, a pior coisa que o Bolsonaro fez? Você falou, esse é um crime imperdoável. Olha, são muitos, né? Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, e eu fui na Constituição ver isso, um presidente atentar contra a saúde da população. E Bolsonaro, ele atentou contra a saúde a partir do momento que a OMS estava declarando uma pandemia. O governo do Distrito Federal decretou que as pessoas não podiam não usar máscara. Além dele não usar máscara, ele tossiu na mão e deu a mão para as pessoas. Eu acho que isso classifica um presidente da República simbolicamente colocando as pessoas em risco de saúde pública. E, obviamente, também o discurso dele, o pronunciamento dele. Juntando tudo isso, é um crime gravíssimo de responsabilidade. Colocou a vida das pessoas em risco. Então, para mim, que fui ler na Constituição, que fui entender depois que eu entrevistei os juristas, realmente esse é o pior crime que ele cometeu até o momento. Mas são muitos, né? A lista é bem grande. Tá. Gente, aqui, ó, tá dando 3 minutinhos. Eu tenho que fazer a última, eu tenho que agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que passou por aqui. Vai ficar salvo. Vocês que entraram pelo meu, sigam o Ale. Quem entrou pelo Ale, me siga, porque eu vou fazer live todos os dias. E o Ale vai voltar. E a última que eu quero encerrar o que eu te pergunto, o que eu não te perguntei que você gostaria de ter respondido? Ai, nossa, eu queria muito falar sobre a questão da imprensa, assim, sabe? O quão difícil tá sendo trabalhar num cenário de fake news. Porque, assim, a gente não... Aquela pergunta sua é muito boa de como tem os ataques, mas não é só o ataque pessoal. É o ataque também ao conteúdo da coisa. Então, muito difícil trabalhar no momento onde você tem que competir com a tia do WhatsApp, sabe? Muito difícil. Então, gente, pelo amor de Deus, sigam jornalismo sério. Não importa se é de direita ou de esquerda, sério. Confiem nos jornalistas. A gente está se matando por vocês para levar a informação correta. É isso que eu queria falar. Tá, queria agradecer você ter vindo. É sempre um prazer falar com você. Foi ótimo. Vamos fazer mais vezes na segunda temporada. Sempre que você me chamar, eu vou estar aqui, porque eu adoro conversar com você. Você é uma querida e boa sorte no seu programa. Eu vou acompanhar todos. Achei ótimo, tá tudo muito lindo. Obrigadão, viu, Ale? Gente, quem assistiu, obrigado. Curtam nossas páginas, curtam, dê likes que eu vou divulgar. E depois vou fazer um vídeo também de melhores momentos com essa conversa pra gente divulgar no YouTube, tá bom? Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo. Fechou. Beijão. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.